Ninguém quis dançar com a filha milionária em cadeira de rodas durante o seu baile de aniversário. Mas quando um jovem empregado deu um passo em frente, toda a sala ficou em silêncio, porque ele sabia algo que os melhores médicos da Europa não tinham descoberto. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar duas vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. O palacete da família Almeida ficava no Bonfim, no Porto, numa rua que ainda guardava aquela grandiosidade específica da burguesia industrial portuguesa do século XIX. Prédios que foram construídos por pessoas que acreditavam que a riqueza era permanente e que, por isso, deveriam deixar marcas físicas que durassem. O palacete havia sido restaurado 3 vezes ao longo das gerações, e cada restauração havia respeitado o que havia antes, enquanto atualizava o que precisava ser atualizado, que era a forma como os Almeida tratavam tudo que era deles, com reverência pela origem e com atenção ao presente. Naquela noite de outubro, havia 432 convidados. Henrique Almeida havia feito a lista com a atenção de quem sabe que baile de 18 anos não é só festa, é declaração social. É o tipo de evento que as pessoas de certo círculo usam para localizar umas às outras no mapa de quem é quem. Havia família, havia sócios, havia políticos, havia médicos, havia artistas e acadêmicos e os filhos de todos eles, que eram a geração que seria a próxima a ocupar os espaços que os pais agora ocupavam. Beatriz havia sido vestida pela mãe numa tarde de sábado, com aquele cuidado de mãe que transforma a preparação em ritual. O vestido era azul escuro, da cor que combinava com os olhos dela, que eram da mesma tonalidade variável que os olhos de Isabel, a mãe, e que os Almeida carregavam havia gerações como assinatura genética. O cabelo havia sido feito por uma cabeleireira que vinha à casa desde que Beatriz tinha 12 anos. Os brincos eram da avó paterna. Beatriz havia ficado quieta durante tudo isso, não com a quietude de quem está entediado com o processo, com a quietude de quem está carregando alguma coisa pesada e está sendo cuidadoso para não derrubar. 2 anos antes, no setembro em que havia completado 16 anos, havia caído de um cavalo durante um treino de equitação na propriedade da família em Sintra. A queda havia sido de uma forma específica, que os médicos depois descreveram com termos técnicos que Beatriz havia aprendido a dizer sem sentir nada ao dizê-los, que era a forma como protegia a si mesma daquele vocabulário. Lesão medular incompleta na região torácica. Havia paralisia parcial dos membros inferiores, com comprometimento motor bilateral. Havia 2 anos de hospitais, de Lisboa para Madrid, de Madrid para Londres, de Londres para Berlim, de Berlim para Zurique, com um especialista em coluna que havia sido recomendado como o melhor da Europa naquele tipo de lesão. Todos haviam dito variações da mesma coisa, que a lesão era permanente, que a reabilitação podia melhorar o quadro, mas não desfazê-lo, que Beatriz ia precisar de adaptação à nova realidade, que era a forma como os médicos diziam que ela nunca mais andaria. Henrique Almeida havia ouvido cada um desses diagnósticos com aquela face de empresário, que não demonstra o que está sentindo, porque demonstrar seria perder terreno. Depois de cada consulta, havia ficado no carro com Isabel, e haviam ficado em silêncio por um tempo, antes de qualquer um conseguir falar. Haviam gasto mais do que a maioria das pessoas ganha numa vida inteira em tratamentos, em consultas, em equipamentos, em viagens. Não porque esperassem resultado diferente do que os médicos diziam, porque era a filha e faziam o que havia para fazer. Isabel havia proposto o baile de 18 anos como ponto de retorno.
Havia dito a Henrique que Beatriz estava se fechando demais, que havia 2 anos de hospitais e de não sair, que precisavam de alguma coisa que fosse celebração, que afirmasse que a vida continuava e que havia coisas bonitas para frente. Henrique havia concordado porque havia amor nisso mesmo, que houvesse também aquela esperança que os pais mantêm mesmo quando a razão diz que não deve, de que alguma coisa mude, de que o baile seja diferente, de que Beatriz dance. Miguel Santos havia conseguido o trabalho de empregado de mesa numa empresa de catering do Porto, que atendia eventos de alto padrão. Havia posto o currículo por necessidade, porque a bolsa de estudos cobria a mensalidade do colégio, mas não cobria tudo mais que havia, as refeições fora, o transporte, os materiais, as pequenas coisas que somam até virar montante que uma bolsa não prevê. A empresa havia aceitado porque Miguel era aplicado, pontual e tinha aquele jeito de estar num ambiente sem criar problema, que é qualidade rara e que se aprende de uma forma que não tem escola. Havia crescido num lar de acolhimento em Matozinhos até os 13 anos, quando Dona Amélia Santos havia assinado os papéis de adoção depois de 2 anos de processo. Dona Amélia tinha 52 anos, era fisioterapeuta especializada em reabilitação de lesões neurológicas e musculoesqueléticas, trabalhava numa clínica privada do Porto e havia tratado ao longo de 25 anos de carreira de centenas de pacientes com todo o tipo de lesão e de história. Havia adotado Miguel porque havia espaço, havia quarto vazio, havia capacidade e porque havia uma coisa que Dona Amélia não costumava verbalizar, mas que estava lá, que era que a compaixão que havia desenvolvido por décadas cuidando de pacientes havia criado nela uma incapacidade de fechar os olhos quando havia alguém que precisava de coisa que ela podia dar. Miguel havia crescido com Dona Amélia indo à clínica nos fins de semana para não ficar em casa sozinho quando ela trabalhava. Havia ficado na sala de espera fazendo dever, havia ficado observando tratamentos quando havia permissão, havia aprendido terminologia sem perceber que estava aprendendo, havia tido conversas de jantar por anos sobre lesões, sobre recuperação, sobre o que o corpo é capaz de fazer que a medicina às vezes subestima. Dona Amélia tinha uma filosofia que havia repetido de várias formas ao longo dos anos, que Miguel havia interiorizado sem perceber que estava interiorizado. O diagnóstico diz o que foi observado. Não diz necessariamente o que é possível. No colégio, havia sido difícil de outras formas. Era um dos poucos alunos negros numa instituição que havia sido predominantemente branca durante toda a existência e que havia diversificado através de bolsas que eram genuínas na intenção, mas que não vinham acompanhadas de trabalho cultural suficiente para que a presença de quem chegava através delas fosse de fato integrada e não apenas tolerada. Miguel havia aprendido a navegar aquilo com uma economia de energia que Dona Amélia havia dito que era sabedoria e que Miguel havia dito que era necessidade, e os dois haviam concordado que às vezes as duas coisas são a mesma coisa. A noite do baile havia começado às 8. Miguel havia chegado às 5 da tarde, com a equipe de catering para montar, para arrumar, para fazer tudo o que precisa ser feito antes que os convidados cheguem e que os convidados não veem, porque quando chegam já está pronto. Havia carregado bandejas, havia organizado copos, havia aprendido em 2 horas o layout do salão principal e dos corredores adjacentes com aquela capacidade de mapear espaço rápido que havia desenvolvido por necessidade. Quando os convidados haviam começado a chegar, Miguel havia virado o que virava em eventos assim, que era invisível. Não no sentido figurado de ser ignorado, que também acontecia, mas no sentido funcional, de que a função dele era servir sem ser notado, que era o que o evento exigia e que ele fazia bem. Circulava com a bandeja, oferecia, recolhia, voltava, sem ruído. Havia visto Beatriz chegar com os pais.
A cadeira de rodas era moderna, discreta, do tipo que foi projetado para interferir o menos possível na aparência de quem a usa. O vestido azul escuro, os brincos da avó, a postura de quem foi criado com a consciência de que a forma como você ocupa o espaço comunica algo, e que havia mantido aquela postura mesmo depois do acidente porque era dela, não do corpo que havia mudado. Miguel havia notado ela, a forma que notou outras coisas naquela noite, como alguém que está sempre observando o ambiente, porque observar era parte do trabalho e também parte de como havia aprendido a estar em lugares onde não era sempre bem-vindo, que é estar atento. A primeira hora havia sido de cumprimentos e circulação. Beatriz havia ficado perto dos pais, havia recebido abraços, havia trocado palavras com pessoas que ela conhecia desde criança e que agora a cumprimentavam com aquela combinação específica de carinho e desconforto que as pessoas têm quando não sabem o que fazer com a realidade de alguém que mudou de uma forma que as obriga a mudar também como tratam essa pessoa. Quando a música havia começado e a pista havia enchido, havia um deslocamento gradual e não planejado, mas visível para quem estava prestando atenção, que era Beatriz indo ficando mais na beira enquanto o centro enchia. Não porque havia pedido para ficar na beira, porque as pessoas haviam ido naturalmente para o centro e não haviam pensado em incluí-la, que é a forma mais comum de exclusão, que é a que acontece sem decisão consciente, mas que dói igual. Havia um momento em que Beatriz havia ficado sozinha, num espaço de pista que havia ficado vazio à volta dela, de um jeito que era mais eloquente do que qualquer palavras. Os pais estavam conversando com convidados do outro lado do salão. A música estava alta. As luzes de cristal estavam todas acesas, e havia aquele círculo de vazio à volta da cadeira de rodas que as pessoas criavam sem perceber que estavam criando. Havia rapazes da mesma faixa de idade de Beatriz que haviam passado perto dela. Alguns haviam desviado o olhar. Um havia parado, havia parecido considerar por um segundo e havia continuado andando. Havia uma combinação de não saber o que dizer, de não saber se dançar com alguém em cadeira de rodas era possível, de não querer a atenção que aquilo poderia gerar, que era o tipo de cálculo que jovem de 18 anos faz em fração de segundo, sem saber que está fazendo, e que às vezes o envergonharia mais tarde quando tivesse anos suficientes para entender o que havia feito. Tomás Duarte havia chegado com o grupo de amigos que chegava a todo lugar com aquela energia de quem está acostumado a ser o centro de qualquer ambiente que entra, não pela qualidade intrínseca, mas pelo hábito de nunca ter sido questionado. O pai era secretário de Estado, o que no universo social daquele baile era um tipo específico de capital que Tomás havia aprendido cedo a usar antes de aprender muito mais sobre o que era fazer por merecer qualquer coisa. Havia namorado Beatriz por alguns meses antes do acidente, havia cortado a relação pouco depois, com aquela explicação de que a situação era muito pesada emocionalmente para ele, que era verdade, mas que era também a verdade de alguém que estava saindo porque a situação havia se tornado inconveniente e estava usando a linguagem de vulnerabilidade para fazer isso parecer respeitável. Quando havia visto Beatriz no salão, havia ficado com aquela expressão de quem calcula distância social com rapidez. Havia a garrafa de champanhe na mão. Havia o grupo de amigos ao lado. Havia o território do palco social, onde havia que decidir que papel jogar. Havia feito a piada com aquele tom de quem sabe que vai ter audiência. O tipo de voz que sobe um pouco para carregar além da pessoa a quem se dirige. E a piada havia sido sobre a cadeira de rodas e sobre dançar, com aquele humor que não é humor, que é crueldade, usando o formato do humor para circular sem responsabilidade pelo dano. Havia um segundo de silêncio antes da gargalhada, que era o segundo em que as pessoas avaliavam se era seguro rir. O grupo de Tomás havia dado a autorização com o próprio riso,
e outros havia seguido aquela corrente de permissão social que funciona em grupos, que é o efeito de quem ri primeiro libertar os outros de qualquer responsabilidade por rir também. Beatriz havia baixado os olhos. Não porque houvesse lágrimas, que não havia, mas porque havia uma coisa que acontece quando você é humilhado publicamente de uma forma que não tem resposta adequada disponível, que é você vai para dentro. Vai para aquele lugar que é só seu e onde a crueldade de fora não tem acesso total. Isabel havia visto do outro lado do salão. Havia ficado branca. Havia colocado a mão sobre a boca por um segundo. Depois, havia dado um passo em direção à filha. Henrique havia segurado o braço dela, não para parar, para ir junto, e os dois haviam começado a caminhar em direção a Beatriz com aquela caminhada lenta, que é a caminhada de pais que estão tentando não tornar a cena maior do que já era, ao mesmo tempo que não conseguem ficar parados. Miguel estava com a bandeja a uns 15 metros quando aconteceu. Havia ouvido a piada, porque estava perto o suficiente. Havia visto a gargalhada, havia visto Beatriz baixar os olhos, havia colocado a bandeja sobre a mesa mais próxima. O que aconteceu nos segundos seguintes foi uma sequência de coisas que as pessoas que estavam lá descreveram depois de formas diferentes, dependendo de onde estavam no salão, mas que tinham em comum uma coisa, que era a surpresa absoluta de ver um rapaz de 18 anos, com uniforme de empregado de mesa, caminhar através do salão em direção à cadeira de rodas de Beatriz Almeida, com aquele passo de quem não está se convencendo a fazer alguma coisa, mas que já decidiu. Havia chegado à frente dela. Havia ficado de pé, havia olhado para ela, havia dito, com aquela voz que não precisou de volume porque havia silêncio suficiente ao redor: "Posso te convidar para dançar?" A sala havia ficado em silêncio, de um tipo diferente do silêncio antes da gargalhada. Era o silêncio de 400 pessoas a processar a mesma coisa ao mesmo tempo, que era um empregado de mesa negro de 18 anos que havia acabado de fazer o que nenhum dos filhos de família daquele salão havia feito. Havia risos nervosos em algumas partes. Havia um comentário de Tomás que não havia chegado longe porque o ambiente havia mudado de uma forma que o protegia menos do que antes. Havia o pai de Beatriz parado a meio caminho, olhando. Beatriz havia levantado o olhar do chão devagar. Havia olhado para Miguel. Havia uma expressão no rosto dela que era complexa, que era mistura de coisas que ainda não haviam terminado de se organizar. Miguel havia dito mais baixo, só para ela: "Eu sei que é possível. Não a dança, outra coisa. Mas primeiro a dança, se você quiser." Beatriz havia ficado em silêncio por um segundo. Depois, havia estendido a mão. O que aconteceu naqueles minutos foi algo que quem estava lá descreveu por semanas depois. Miguel havia pegado a mão de Beatriz, havia posto o outro braço com cuidado e havia começado a mover a cadeira de rodas ao ritmo da música que havia continuado tocando porque o DJ não havia parado. Havia algo naquele movimento que não era desajeitado, que era pensado, que tinha aquela qualidade de gesto que foi aprendido e praticado, não improvisado. E no meio daquilo, enquanto dançavam, Miguel havia feito alguma coisa que, para quem não sabia o que estava vendo, parecia apenas estar segurando a mão de Beatriz de uma forma particular, mas que era outra coisa. Dona Amélia havia ensinado Miguel ao longo de anos de jantar e de fins de semana na clínica e de conversas sobre casos e sobre anatomia e sobre o que a medula espinhal faz e o que acontece quando é lesionada e como às vezes as pessoas são diagnosticadas com base nos primeiros exames, que são feitos em condição de choque e inchaço e que podem não refletir o estado real da lesão quando o tecido havia cicatrizado. Havia ensinado sobre sinais clínicos, sobre o que observar, sobre a diferença entre um músculo que não responde porque o nervo está destruído e um músculo que não responde porque o sinal está bloqueado por razão que pode ser diferente. Miguel havia observado Beatriz desde que havia chegado ao salão.
Havia visto coisas que os médicos talvez não tivessem tido oportunidade de ver, porque médico de consultório vê paciente num contexto específico, estático, e a observação que Miguel havia desenvolvido era de outro tipo. Era de quem havia crescido a olhar para como as pessoas se movem no espaço cotidiano. Havia visto a forma como Beatriz movia o torso. Havia visto uma microcontração numa das pernas quando havia ajustado a posição na cadeira, coisa que poderia ser involuntária, mas que havia sido repetida de uma forma que não era aleatória. Havia visto a resposta a um estímulo pequeno que havia acontecido quando alguém havia esbarrado ligeiramente na cadeira por acidente. Havia dito às vezes as coisas que os médicos disseram são baseadas nos exames de 2 anos atrás. O seu corpo não está no mesmo lugar que estava há 2 anos. Beatriz havia ficado olhando para ele enquanto continuavam a dançar. Havia dito que havia ido aos melhores especialistas da Europa. Miguel havia dito que sabia, e que havia uma coisa que Dona Amélia lhe havia ensinado, que era que especialista é especialista no que sabe, e o que sabe é baseado nos dados que tem. Se os dados são de 2 anos atrás e o corpo mudou desde então, o especialista ainda está trabalhando com 2 anos de atrás. Havia uma coisa que havia dito só para ela, em voz muito baixa, que foi a coisa que havia ficado de tudo aquela noite, que ela havia repetido depois em entrevistas com aquela precisão de quem guarda uma frase porque foi importante. Havia dito: eu não sou médico e pode ser que eu esteja errado. Mas o que vejo neste momento não parece permanente, parece bloqueado. E bloqueado é diferente. Isabel havia chegado perto durante a dança, havia ficado observando. Henrique havia ficado ao lado da mulher. Os dois haviam olhado para a filha com aquela atenção de pais que estão vendo alguma coisa acontecer, que não sabem ainda o que é, mas que sabem que é diferente. A música havia acabado. Miguel havia parado. Havia soltado a mão de Beatriz com cuidado. Havia dado um passo atrás com aquele jeito de quem fez o que havia a fazer e agora estava saindo do espaço sem drama adicional. Henrique havia chegado primeiro. Havia perguntado, não com a hostilidade de pai rico com o empregado, mas com a urgência de pai que acabou de ouvir alguma coisa que não consegue ignorar. O que havia querido dizer com o que havia dito para Beatriz. Miguel havia explicado. Havia dito quem era Dona Amélia. Havia dito o que havia observado. Havia dito, com a honestidade de quem sabe o peso das palavras num contexto assim, que não havia certeza, que havia só uma observação clínica baseada em anos de aprendizado informal, com alguém que havia passado a vida inteira a tratar lesões similares, e que o que havia visto havia levado a acreditar que havia sentido examinar Beatriz de novo com o contexto de 2 anos de cicatrização. Henrique havia ficado em silêncio por um momento. Depois, havia dito o nome da Dona Amélia. Havia dito que conhecia a reputação dela na área. Havia perguntado se Miguel conseguia marcar uma consulta. 2 dias depois, numa clínica privada do Porto, Dona Amélia havia examinado Beatriz. Havia pedido exames específicos que os médicos anteriores não haviam pedido, porque haviam partido dos resultados dos primeiros exames e não haviam tido razão clínica na época para questionar. Havia pedido ressonância magnética com protocolo diferente. Havia pedido eletromiografia. Havia pedido avaliação de condução nervosa. Havia ficado com os resultados por uma tarde. Depois havia ligado para o Henrique. A lesão havia cicatrizado de uma forma que não havia sido completamente capturada pelos exames anteriores. Havia compressão residual num ponto específico que havia sido tratado como parte da lesão, mas que era separável dela. Havia um procedimento, não simples, não sem risco, mas documentado e com taxa de sucesso razoável em casos similares identificados tardiamente que podia aliviar essa compressão. Havia uma possibilidade, não certeza, não garantia, possibilidade real, documentada, que nenhum dos especialistas anteriores havia identificado porque havia razão para que não identificassem,
que era que cada um havia partido dos resultados do anterior e nenhum havia pedido os exames novos, com o contexto de 2 anos de cicatrização. Beatriz havia ficado em silêncio quando Dona Amélia havia explicado. Havia uma expressão que Isabel depois havia descrito como o rosto de alguém que está tentando não deixar a esperança entrar muito rápido, porque a esperança já entrou e saiu antes, e o custo de ter esperança que não se confirma é um custo que a pessoa sabe que existe. Miguel havia ficado de fora de todas essas conversas, porque não era médico, não era família, não era nada naquilo além da pessoa que havia dito uma coisa numa noite de baile. Dona Amélia havia ligado para ele depois da consulta e havia dito que havia feito bem. Havia usado aquele tom de mãe que reconhece algo no filho sem precisar desenvolver muito. O procedimento havia sido agendado 6 semanas depois. Havia sido feito num hospital de Lisboa por um neurocirurgião que Dona Amélia havia identificado como a pessoa certa para o caso específico. Havia durado 4 horas. Havia corrido dentro do que era possível. A reabilitação havia sido longa. Não havia mágica, não havia momento dramático em que Beatriz havia se levantado e andado como se 2 anos não houvessem acontecido. Havia meses de trabalho, de fisioterapia intensa com Dona Amélia e com a equipe que Dona Amélia havia montado, de progressão gradual que às vezes avançava e às vezes parecia estagnada antes de avançar de novo. Havia dias que eram duros, e havia dias que eram menos duros, e havia dias que eram a prova de que a direção estava certa. 4 meses depois do procedimento, Beatriz havia dado os primeiros passos com apoio num corredor de clínica, Dona Amélia de um lado, a mãe do outro, o pai na porta com aquele rosto que os pais têm quando veem alguma coisa acontecer que haviam deixado de acreditar que veria. A imprensa havia chegado à história porque havia chegado às histórias assim sempre, que é por alguém que estava presente contar para alguém que conhece alguém. A noite do baile havia sido documentada em vários celulares. Havia a imagem de Miguel a convidar Beatriz para dançar. Havia o que havia acontecido depois. Havia uma narrativa que tinha os elementos que narrativas assim têm e que fazem com que se espalhem. Havia artigos sobre o caso médico. Havia artigos sobre Miguel. Havia uma entrevista da Beatriz numa revista que havia sido a mais lida daquela semana. Havia uma peça sobre Dona Amélia e sobre o seu trabalho que havia resultado num prêmio que ela havia recebido com aquela modéstia de quem não faz as coisas para os prêmios. Tomás Duarte havia ficado calado nos meses seguintes, de um jeito que era diferente da sua postura habitual. Havia 1 ou 2 comentários nas redes sobre a piada daquela noite, não linchamento, mas o tipo de memória coletiva que fica em forma de registro, que é suficiente para que uma pessoa entenda o que havia feito sem que precise de ninguém lhe dizer diretamente. O pai havia dito num evento público que o filho havia aprendido uma lição importante naquela noite, sem especificar qual, que havia sido a forma discreta de um político gerir a situação. Miguel havia continuado o colégio, havia continuado o trabalho de catering quando havia evento, porque a bolsa ainda não cobria tudo. Havia continuado o jantar com Dona Amélia todas as semanas, que era o ritual que havia sido desde pequeno e que havia continuado porque era o momento da semana que parecia mais estável. Beatriz havia começado a andar sem apoio 6 meses depois do procedimento. Não completamente, não sem esforço, não sem dias melhores e piores. Mas havia andado. Havia ido de um lado ao outro de uma sala, havia descido uma escada, havia atravessado o jardim do palacete com um ritmo que não era o que havia sido antes do acidente, mas que era um ritmo que era dela. Havia uma tarde em que havia ligado para Miguel. Não para dar notícia que havia dado antes. Havia ligado para dizer uma coisa que havia estado a pensar há tempo. Havia dito que havia uma coisa que ele havia dito naquela noite que ela havia guardado.
Havia dito que a coisa não havia sido o convite para dançar, que também havia sido importante. A coisa havia sido o que havia dito de bloqueado ser diferente de permanente. Havia dito que havia passado 2 anos acreditando que o estado em que estava era permanente, porque toda a gente que sabia havia dito que era permanente. E que havia precisado de alguém que não era médico, que não tinha o peso de toda a informação anterior, que havia olhado só para o que havia visto naquele momento para dizer que havia outra possibilidade. Havia dito que havia sido a coisa mais valiosa que alguém lhe havia dado em 2 anos. Mais do que qualquer tratamento, mais do que qualquer visita, mais do que qualquer palavra de conforto bem intencionada, havia sido a possibilidade, que era diferente de garantia, que era diferente de certeza. Havia sido alguém que havia olhado para ela e havia dito que não sabia tudo, mas que o que sabia era suficiente para acreditar que havia mais. Miguel havia ouvido aquilo em silêncio. Depois havia dito que Dona Amélia havia dito isso a vida inteira, de formas diferentes, e que havia levado 18 anos para entender completamente o que significava, mas que naquela noite havia entendido de um jeito que não havia entendido antes. Havia uma segunda dança meses depois. Havia sido num evento muito menor, uma festa de fim de ano do colégio de Miguel, que Beatriz havia sido convidada porque havia começado a ser presença no círculo de Miguel com aquela naturalidade que acontece quando 2 pessoas começam a partilhar espaço de formas que vão crescendo. Havia sido a Beatriz que havia convidado o Miguel desta vez, com aquele jeito de quem sabe o valor do gesto de volta e de quem entende que gestos funcionam em ambas as direções. Havia dançado de pé, com apoio do braço de Miguel, com um passo que ainda estava em construção, com a consciência do próprio corpo que a reabilitação havia ensinado de um jeito que antes do acidente ela nunca havia precisado ter. Mas havia dançado. Henrique Almeida havia dito a Dona Amélia numa reunião que havia havido depois de tudo, numa tarde em que os dois haviam falado sobre os cuidados continuados de Beatriz, que havia uma pergunta que lhe havia ficado. Havia perguntado como havia sido possível que um rapaz de 18 anos sem formação médica houvesse visto algo que os melhores especialistas da Europa não haviam visto. Dona Amélia havia pensado por um momento. Depois havia dito que havia 2 partes na resposta. A primeira era que Miguel havia tido um tipo de observação clínica que não substituía a formação médica, mas que havia treinado de uma forma diferente, que era ao longo do tempo e no cotidiano e não num contexto de consulta. A segunda parte, e havia dito isso com uma firmeza que Henrique havia guardado, era que os especialistas haviam visto Beatriz como paciente com diagnóstico. Miguel havia visto Beatriz, e às vezes essa diferença é a diferença entre o que é possível ver. Havia uma coisa sobre o passado de Miguel que havia saído ao longo dos meses, não como revelação dramática, mas como contexto que foi sendo partilhado à medida que havia confiança para isso, que a mãe biológica havia morrido quando Miguel tinha 3 anos, que o pai não havia estado presente, que havia passado 10 anos num sistema de acolhimento que havia sido adequado, mas que adequado não é o mesmo que lar. Que Dona Amélia havia chegado quando havia chegado, não cedo demais, mas no momento que havia chegado. Havia contado isso a Beatriz, numa tarde no jardim do Palacete, de uma forma direta, sem ser performática, que era o jeito de Miguel de contar coisas que eram pesadas, que era sem melodrama, mas também sem minimizar. Beatriz havia ouvido com aquela atenção que havia desenvolvido ao longo de 2 anos de hospitais, e que havia se tornado uma das coisas boas que havia saído de um período que havia poucos bons. Havia dito que havia uma coisa que havia entendido dos 2 anos na cadeira de rodas, que havia várias, mas que havia uma principal. Havia dito que havia entendido que o que definia uma pessoa não era o estado em que estava em determinado momento. Era o que continuava a ser dentro desse estado.
e que havia pessoas que perdiam tudo o que tinham externamente e continuavam sendo exatamente quem eram por dentro. E havia pessoas que tinham tudo externamente e que eram ocos por dentro. E que a diferença não vinha do que tinham, vinha de o que haviam escolhido ser. Miguel havia ouvido aquilo e havia ficado em silêncio por um tempo. Depois, havia dito que havia levado 18 anos sem saber que havia alguém que pensava as coisas da mesma forma que ele pensava. Beatriz havia dito que ela também. Havia coisas que têm começo identificável. Uma noite de baile, num palacete do Porto. Um empregado de mesa com uma bandeja. Uma mulher na cadeira de rodas com os olhos no chão. Um gesto de 20 passos através de um salão que mudou a direção de tudo. Havia a piada de Tomás, que havia criado o silêncio errado. Havia o gesto de Miguel, que havia criado outro tipo de silêncio, o silêncio de 400 pessoas a ver alguma coisa que não esperavam ver, que era alguém fazer por outrem o que toda a gente havia decidido que não faria. A diferença entre os dois silêncios era a diferença entre o mundo que existe quando a crueldade vence e o mundo que existe quando a bondade decide não ficar parada esperando que as coisas mudem sozinhas. Havia um jovem que havia aprendido com uma mãe adotiva que o diagnóstico diz o que foi observado, mas não diz o que é possível. E havia uma noite em que havia levado aquela lição para um salão de palacete e havia dançado com uma rapariga que toda a gente havia decidido que não podia dançar. E havia resultado. Nem sempre resulta. A vida não é história onde o gesto corajoso garante o final feliz. Mas naquela noite havia resultado. E havia resultado não porque havia magia. Havia resultado porque havia alguém que havia olhado para uma pessoa que toda a gente havia olhado e visto um estado, e havia visto em vez disso uma pessoa. E havia decidido que valia a pena dar o passo. Às vezes, o passo mais importante não é o passo que a pessoa que precisa dá. É o passo de quem decide caminhar em direção a ela quando toda a gente ficou parada. Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora. Faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que um gesto pode mudar a direção de uma vida. Que às vezes o que alguém precisa não é de solução. É de alguém que acredite que a solução existe. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima história. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você já ficou parado quando devia ter dado o passo? Ou você já foi a pessoa que deu o passo quando todo mundo ficou parado? Me conta nos comentários. Eu quero ler cada um. E lembra sempre disso. A coragem não é ausência de medo. É decidir dar o passo mesmo com o medo. E às vezes esse passo atravessa um salão inteiro em silêncio e muda tudo. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e trata as pessoas como pessoas, sempre, independente de quem está vendo.